Muito bem. Então a pergunta de hoje é... Bem, Tiago, eu já vi os vídeos, segui as instruções para a sessão de hoje, e o vídeo falava dos doshas, falava das funções dos doshas, né? E se fala muito em kapha, pitta e vata, e eu consigo entender o que essas coisas são, né? Mas eu não consigo relacionar muito bem isso com o que eu sou, qual é o meu momento atual, qual é a minha situação ao longo do dia. Está me faltando essa instrumental ligação para operar, né? Exatamente, essa ligação entre... Chegou um momento onde você já tem o aparato conceitual minimamente organizado, mas a estrutura operacional ainda não está aí tão nítida. Isso. Então, assim, vamos começar a operacionalizar isso com alguns conceitos básicos e depois cada vez mais elaborar melhor essa operacionalização. Num primeiro momento, a gente vai considerar que vata é, antes de tudo, instável, seco e leve, ok? A gente vai considerar que, antes de tudo, pitta é quente, leve e também ligeiramente agitado. E a gente vai considerar que, antes de tudo, kapha é pesado, devagar e também bastante úmido. Tá? Com essas três características de cada um deles, a gente vai conseguir operar bastante coisa. Então, por exemplo, hoje o dia está um dia frio e úmido. Frio é uma característica que é comum a vata e a kapha, só a pitta que é quente. Úmido é uma característica que é mais kapha e um pouco pitta. Então, se ela é úmido e é kapha, e é frio e é kapha, a gente consegue fazer com que ligue as duas chaves e aí acenda a luzinha kapha. Se a gente só acendeu a luzinha frio e não acendeu o seco, o vata não acendeu. Se a gente só acendeu um pouco úmido e não acendeu o quente, o pitta não acendeu, só acendeu o kapha. Tá? Então, isso é um aspecto importante para a gente ter noção que num dia frio e úmido, todas as pessoas, independente da constituição, vão ter que ter mais atenção para possíveis desequilíbrios de kapha. Se hoje tivesse um dia frio e seco e ventando, independente da constituição de cada um, a gente teria a noção de que o planeta, a cidade, aquele ambiente ali, aquela localidade, está agravando um determinado princípio bioenergético, seja ele vata, pitta ou kapha. O Rio de Janeiro é mestre em agravar pitta. Não é à toa que no verão está todo mundo querendo matar o outro, porque é um calor úmido que agrava o pitta até das pessoas que têm uma constituição onde o pitta é menos presente. Tá? Então, assim, bom, como é que você faz, a partir desse diagnóstico, a resolução dele? Se hoje é um dia frio e úmido, e a sua constituição, prioritariamente, já tem muito muco, já é uma pessoa com estrutura corpulenta e um metabolismo assim mais banho-maria, que vai cozinhando as coisas mais devagar, que a fome não é tão presente, você tem que tomar muito mais cuidado nesse dia. Porque depois, quando esquentar, vai virar aquela alergia, vai virar aquele catarro, vai virar aquela coceira na pele, todos os agravamentos de kapha. Uma pessoa que tem uma constituição mais vata, ou seja, a pele é mais seca, e está nesse frio úmido, vai sofrer menos do que uma pessoa que já com uma constituição kapha e que a pele já é mais fria e tem aquela sensação um pouco mais oleosa. Uma pessoa que é super pitta e está nesse ambiente, aquilo dali está sendo um bálsamo para ele, tá? Então, basicamente, como é que você intuitivamente vai saber? Esse clima que está aí, ele me incomoda ou ele me agrada? Se esse clima que está aí te incomoda, você tem que tomar bastante mais cuidado e seguir muito mais as suas orientações ayurvédicas. Se aquele clima dali te agrada, você pode relaxar um pouco com aquelas recomendações mais estritas, tá? Porque a ideia é, se hoje está frio e úmido, que é o caso, você vai ter uma alimentação mais quente, seca e leve, que são os atributos que compensam o pesado, o úmido e o frio. Então a gente sempre tem pares de atributos: quente com frio, seco com úmido,
frio já foi. Leve com pesado. E aí vai ter outras. Sutil, com mais material, vai ter um monte aí. Mas, assim, essas 3 já dá para fazer um bom caldo da história. Então, por exemplo, o que significa na prática uma alimentação mais seca e leve? Você comer a torrada com mel, de manhã no café da manhã. Na hora do almoço, você comer uma coisa que seja mais milho, ou quinoa, ou cevada, como gramínea. E aí comer a parte de um aipim, ou uma batata doce com uma batata, comer algum feijão bem adstringente, tipo, pode se comer até, nesse caso, um feijão maior, um feijão branco, poderia ser a época de comer isso, e uns vegetais que sejam bem adstringentes, uma cenoura cozida, uma couve, um espinafre, algumas coisas que vão secar a umidade do teu estômago. E aí, de tarde, tomar um chá mais picante, um tricatu, que é de gengibre, pimenta do reino e canela. De noite, tomar uma sopa assim, bem quentinha de alho poró, que seja. Tá? Então, cada vez mais, a gente vai saber as propriedades dos alimentos e saber identificar as propriedades do dia e saber identificar a propriedade da sua constituição. É sempre esse combo. Como é que a minha constituição tem mais propensão de sair do trilho? No meu caso, é no pita e depois no kapha. No teu caso, poderia ser, por exemplo, ser mais no kapha e depois no pita. Essa diferença é um pouco sutil, mas nesse clima o meu kapha aumenta e o meu pita diminui e eu tenho saúde. No caso de uma pessoa kapha-pita, nesse caso o kapha aumenta, o pita de alguma forma diminui e a chance de sair do trilho é bem maior. Então sempre que a gente está num ambiente, em condições de environment, em condições climáticas que são muito hostis à nossa fisiologia, a gente tem que tomar muito mais cuidado com as nossas recomendações. Ou seja, no frio e seco, às vezes até no quente e seco, porque o seco é mais importante, mas principalmente no frio e seco, frio ventando, os vatas têm que tomar um cuidado imenso. Olear, comer gergelim a rodo, tahine, uma alimentação bem quente e uma alimentação sem nada cru, e uma coisa assim bem aquecida. Num clima muito pita, assim, aquele Rio de Janeiro quente e úmido, tem que comer só salada crua, ficar comendo uma alimentação que esfria muito, que seca muito, e também ficar fazendo alguns pranayamas que refrescam o sistema. Tem várias e várias recomendações. Num clima frio e úmido, e principalmente num clima frio e úmido que depois esquenta, evitar ficar comendo aquelas lasanhas, pizzas e tudo que depois quando esquenta, aquilo dali derrete e você se ferra. Então ter uma alimentação basicamente de chás picantes, uma alimentação leve, assim, com coisas secas, torradas, e também com uma quantidade bem respeitando o seu metabolismo. Tá? Então isso são orientações gerais para você começar a aprender, viajou para o canto não sei onde, ficou numa cidade não sei o que lá, mudou a estação não sei o que, você já aprende que aquilo dali é uma situação que está agravando vata, pitta ou kapha, e dependendo do quanto mais tem de vata, pitta e kapha na sua constituição, mais fácil é daquele que tem mais saída do trilho. Isso que significa a palavra dosha. Dosha é aquilo que decai de uma maneira fácil. Se você bobear, aquele cara que era o super gênio da sala, virou o maior dos desordeiros da sala. Entende? Ele não tem um potencial muito grande. Ele é uma inteligência que, quando está bem organizada, faz muito bem. E quando ele, digamos, fica super excitado, ele começa a fazer tudo errado. Ok? Ok. E a pergunta ficou minimamente... Não, ficou... Foi uma primeira pincelada. Ficou. O que eu vejo, assim, é que, em termos de alimentação, eu não vario muito a alimentação. A minha alimentação é muito constante, independentemente Em termos ayurvédicos, a gente se veste por dentro da mesma forma como a gente se veste por fora. Se isso daqui tivesse no verão e eu tivesse com isso daqui, eu estava querendo matar um. Mas está num dia que está especialmente frio e úmido, isso daqui me faz bem. A mesma lógica do que a gente cobre por cima da nossa fisiologia, a gente cobre por dentro da nossa fisiologia. Então, cada vez mais a gente vai ter um conhecimento de qual é a diferença do arroz integral para o arroz branco. Qual é a diferença do arroz integral para o macarrão.
Qual é a diferença do arroz integral para o milho? Todos esses, a princípio, podem ser saudáveis, mas dependendo aonde, quando e como. Se você um dia está com sol e põe uma sunga para ir para a praia, faz mais sentido do que quando está super frio e você põe a sunga para sair na rua. Só que a gente dá tanta bola para a alimentação quanto esse último exemplo. E cada vez mais o Ayurveda vai ter a capacidade de descrever as propriedades térmicas, termológicas no nosso sistema e também as propriedades em termos mais sutis, que aí a gente hoje já é um outro tópico bem específico, tá bom? Então, o fundamental é cada vez mais entender o que são os atributos de cada um dessas energias Vata, Pitta e Kapha, começar a observar, se transformar num detetive ayurvédico, onde, isso daqui significa seco, isso daqui significa pesado, isso daqui significa não sei o quê, e, a partir disso, olhar bem como é que é a nossa constituição mais fundamental e saber fazer essa equação andar para frente. Sempre que um atributo está além do que a nossa capacidade de carga da fisiologia aguenta, a gente compensa com o outro análogo para que aquilo dali encontre um estado de harmonia interna. Ok? Ok. Beleza. Muito bom. Então, mais um da série Perguntas e Respostas com o Thiago Nosta. Shanti.